Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Estamos em nossa série especial gravada na Europa para você aí do Brasil acompanhar os achados arqueológicos que ajudam a confirmar a história da Bíblia Sagrada. E hoje nós viemos ao Museu Britânico de Londres. Esse museu contém o maior acervo arqueológico que tem relação direta com a história da Bíblia Sagrada. E a nossa aventura está só começando. Temos muita coisa para mostrar para você que está lá dentro. Bem atrás de mim aqui existe uma estela ornamental, uma pedra comemorativa que foi encontrada em 1861 na Turquia. Na verdade, ela data do 9º século a.C. e é do rei Salmanasar III, que foi rei da Assíria. Há vários detalhes aqui nesta pedra que têm relação direta com a Bíblia Sagrada. Vamos ver alguns deles. Aqui temos o rei adorando simbolicamente 4 divindades da Assíria. Elas aparecem com símbolos no topo esquerdo da pedra. O primeiro seria o deus Assur, depois viria a deusa Ishtar, então o deus Anu e o deus Sin. Contornando a imagem do rei, temos 102 linhas de escrita cuneiforme contando o evento de 6 campanhas militares que ele havia feito. Num desses relatos, fala-se de uma campanha ocorrida no ano 853 a.C. e descreve então a guerra que ele fez contra o Ocidente. Ali ele encontrou uma coalizão de exércitos e cidades, incluindo Alepo, Hamat, Aram, Amon e Israel. Esse encontro de reis também é referido na Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 2 Reis, capítulo 8, verso 7. Agora eu quero mostrar para você uma outra pedra comemorativa também de Salmanasar III e igualmente datada do 9º século a.C. Ela também descreve as vitórias do rei sobre vários inimigos, sobre vários países que ele conquistou, mas traz uma peculiaridade em relação àquela outra pedra. É que ele fez desenhos aqui dos reis que ele conquistou. E na segunda parte nós temos um rei prostrado diante de Salmanasar. Isto aqui tem relação direta com a Bíblia, sabe por quê? Esse rei que aqui aparece prostrado tem o seu nome escrito embaixo. E o seu nome é Jeú, rei de Israel, prostrado diante de Salmanasar, oferecendo sacrifícios e rendendo-se ao rei da Assíria. Esse painel data do 9º século a.C. e fazia parte do templo que ficava em Nimrud. Nele nós temos a representação de uma divindade, possivelmente Ninurta, o chefe dos deuses dali, que com raios na mão luta contra um ser celestial, um monstro. Ainda há uma certa disputa entre os arqueólogos sobre quem seria este monstro que está sendo expulso do céu. Alguns pensam que seria o dragão Tiamat, outros pensam que seria uma outra divindade que ainda não saibamos dizer qual era a sua identidade. Mas o curioso é que esta pedra mostra a cena de uma batalha celestial, onde um ser com asas, como se fosse um querubim, expulsa um dragão do céu. Isso tem alguma relação com a história que a Bíblia conta da expulsão de Lúcifer do céu. Muitos acadêmicos acabaram chegando à conclusão que a Bíblia ecoava esses mitos, que a Bíblia plagiou esses mitos. Mas há outra explicação, talvez mais satisfatória. Esses mitos aqui, a Bíblia, não são um eco do outro, mas estão ambos fazendo referência à mesma fonte tradicional. A Bíblia conta a história de Lúcifer e sua queda do céu. E o mito pagão conta a mesma história, evidentemente de uma forma distorcida. Ambos apontam para o mesmo evento. Uma batalha no céu, ocorrida muito tempo atrás e que teve o seu desfecho aqui no planeta Terra. Veja o tamanho dessas estátuas colossais que fizeram parte do palácio de Khor-Shabba na época do governo de Assurbanipal II. Elas têm a imagem estranha de um leão com cabeça de homem e asas de águia, um ser realmente misturado de vários outros elementos. Dezenas delas foram encontradas lá, todas desse tamanho, e trazidas algumas para cá, outras para o Museu do Louvre, em Paris, outras para o Museu de Berlim e algumas estão no Metropolitan Museum de Nova York. Estas imagens nos trazem de perto a imagem que vemos também no livro de Ezequiel. Quando Ezequiel escreveu o seu livro e teve as suas visões, evidentemente a Assíria já havia passado, mas esta imagem ainda estava presente na cultura geral do povo.
E Ezequiel, então, teve uma visão muito semelhante. Ele viu querumbins protegendo o trono de Deus. E esses querumbins também eram, em parte, humanos, em parte, animais. Tinham águia, tinham o leão, tinham o boi, fazendo parte do seu corpo. Aquelas imagens dos querumbins de Ezequiel novamente são repetidas no livro do Apocalipse, onde João também vê 4 querumbins diante do santo trono de Deus. Semelhantemente, num outro relevo aqui, um espírito protetor da Assíria aparece com asas. Ele se assemelha muito aos querumbins escritos por Ezequiel. E mais abaixo, outro desses seres protetores tem a cabeça de uma águia e 4 asas. Novamente, é importante dizer que a Bíblia não plagiou esses mitos, como alguns teólogos liberais insistem em dizer. Esta coincidência de detalhes pode se dever apenas à semelhança de fontes usados pelo escritor bíblico e pelo escritor pagão. Lembremos, a Bíblia não foi escrita num vácuo, ela foi escrita dentro de uma cultura. Portanto, ela poderia até espelhar algo dessa cultura sem necessariamente endossar a teologia que estava por detrás dessa cultura. E mais uma vez repetimos, muitas vezes a coincidência se dá apenas por uma questão de fontes comuns entre a Bíblia e o paganismo, e não de um endosso de um pelo outro ou de plágio da escritura do mundo que havia em redor. A Bíblia Sagrada era um livro revelado por Deus aos profetas e, portanto, ecoava a realidade celestial. Mas também devemos lembrar que a Bíblia foi escrita com sotaque humano, digamos assim. Logo, não devemos admirar de encontrar algumas semelhanças entre a Bíblia e o universo a qual ela pertencia.